Olá a todos, continuando aqui com as alachot de Kaddish, a gente chega agora na alachá Yutet, 19ª alachá. Fala que Tush Hanuch. Emenda Beit HaKnesset Avel Alaviv Veimo, Yomar Ato Kaddish Mishe Enlo Avaem Bead Kol Metei Israel. Caso no Beit HaKnesset não tenha ninguém que tenha que dizer o Kaddish, certo? Não tem ninguém que se encontra no primeiro ano de Avelut para falar Kaddish pelo pai ou pela mãe. Então, alguém que se encontra no Beit HaKnesset, ele pode fazer o Kaddish Atom em nome de todos Metei Israel. Agora, o costume é que alguém que tem pais vivos, ele não fala o Kaddish, a não ser que os pais não se incomodem, os pais abram mão dessa questão, mas geralmente não se fala Kaddish quem tem pais vivos. Então, alguém que os pais já faleceram, ou o pai ou a mãe já faleceram faz tempo, ele já não está no primeiro ano da Velut, consequentemente ele já não tem mais a obrigação de fazer Kaddish. Caso não tenha ninguém no Beit HaKnesset para fazer Kaddish, ele pode fazer em nome de todos os falecidos de Am Yisrael. Tem lugares, existem costumes, nos quais outros parentes, como irmãos, ou sobrinhos, ou netos, algum parente próximo da pessoa falecida, que tem algum parente que perdeu, eles falam Kaddish quando não tem ninguém para falar. Obviamente, se tem alguém que está de luto pelo pai, pela mãe, ou ele tem o pai e a mãe que faleceram no passado, então é melhor que ele faça Kaddish. Mas caso não tenha ninguém nessa situação, mas tem alguém que lá além não perdeu o irmão, ou lá além não perdeu um filho, ele pode fazer o Kaddish no lugar. וגם כשיש אבלים על אביהם ואימם, אם יש מי שרוצה לומר קדיש אחר אבי זקנו או אם זקנתו, שמתו בלא בנים, או אחר בנו או ביתו שמתו belo banim, yanichu lo avelim lomar Kaddish echad, lechar shemamru kol echad. E assim também no lugar no Beit HaKnesset, por exemplo, ele está seguindo aqui o costume de que somente uma pessoa faz Kaddish. Caso no Beit HaKnesset tenha uma pessoa que ele tem que fazer Kaddish pelo pai e pela mãe. Se ele é único no Beit HaKnesset, ele tem direito a fazer todos os Kaddishim. Agora, se se encontra também nesse Beit HaKnesset alguém que por algum motivo ele quer fazer Kaddish, por exemplo, pelos avós, ou pelo avô, ou pela avó, que não tem algum filho fazendo Kaddish por eles, ou alguém que lá além não perdeu o filho ou a filha e não tem alguém para fazer Kaddish por essas pessoas, então caso ele queira fazer Kaddish também, ele pode entrar na divisão. Agora, se o costume é como o costume da maioria das Keilot, que todos podem fazer Kaddish ao mesmo tempo, mesmo alguém que ele quer fazer Kaddish pelos avós, e por exemplo, ele já não tem pais que podem fazer Kaddish no lugar dele, ou os avós têm filhos que não vão fazer Kaddish, então ele pode fazer Kaddish no lugar dessas pessoas, sempre lembrando que caso a pessoa tenha pais vivos, ele tem que pedir a permissão desses pais para poder fazer Kaddish. Então, se além de alguém tem o avô ou a avó que faleceu, e os filhos não seguem o caminho da Torá, não vão rezar, não vão no Beit HaKnesset, não vão fazer Kaddish, o neto, com a permissão do pai, dos pais, ele tem o direito de fazer Kaddish também pelos avós. Assim também, além de alguém que perdeu os filhos e não tem netos que vão fazer Kaddish no lugar dele, também é possível, também é permitido fazer isso. ויש מקומות שנהגו שגם שאר קרובים אומרים קדיש, אפילו במקום שיש אבלים עליו הם, אלא שעושים פשרה ביניהם שאין אומרים כל כך קדישים כמו אבלים עליו הם, והולכים בזה וכל זה אחר המנהג, בלבד שיהיה מנהג קבוע בעיר. Aqui ele traz que lugares onde tem pessoas que têm que fazer Kaddish por obrigação pelos pais e pessoas que têm outros parentes pelos quais querem fazer Kaddish, mesmo que a obrigação deles é menor, vai de acordo com o costume do lugar na divisão dos Kaddishim. O principal é que seja sempre o mesmo minhag, sempre o mesmo costume e não ficar mudando de dia a dia. הלכה כף הבת אין לה לומר קדיש בבית הכנסת, אחרי שאומרים שאם רוצים לעשות מניין בביתה שתאמר שם הרשות בידם, ויש אומרים גם זאת אין לעשות. Com relação a mulheres, será que mulheres podem fazer Kaddish ou não? Então, a priori, a obrigação de fazer Kaddish é principalmente do homem, tanto pela obrigação da Tefilá, quanto pelo costume de que os homens fazem Kaddish. As mulheres, elas não têm obrigação de fazer o Kaddish. Porém, o que acontece se ela quer fazer? Alguém que só tem filhas, por exemplo, e não tem nenhum homem, não tem nenhum genro, por exemplo, para fazer o Kaddish por ele. Filhas solteiras ou filhas casadas que o genro não vai fazer Kaddish por algum motivo. Nessa situação, o ideal é que se contrate uma pessoa para fazer Kaddish. Procura alguém que não tenha pais, que já tenha perdido os pais, que ele pode fazer Kaddish normalmente. Se contrata essa pessoa para fazer Kaddish por ele durante o ano inteiro. Caso a mulher, por algum motivo, ela faz questão de fazer Kaddish, então nessa situação traz o Kitzur Shulchan Aruch alguns costumes.
Primeiro ele traz que o costume é não fazer Kaddish no Beit HaKnesset, mas ela pode juntar um minyan de 10 homens na casa dela, que vão fazer a Tefilá, e depois da Tefilá, depois do Aleinu Leshaber, quando você tem o Kaddish Yatom, o Kaddish daquelas pessoas que precisam fazer porque eles estão de luto, nessa situação a mulher vai poder fazer Kaddish, porque é um minyan pequeno dentro da casa dela. Outra opção, com relação a essa opção, traz aqui o que o Shulchan Havot Yair, que mesmo assim essa não é uma opção muito boa, porque de qualquer jeito ela vai estar fazendo o Kaddish perante 10 homens, isso daqui não é o ideal. Outra opção que tem em costume é que a mulher ela vai até a sinagoga e quando chega a hora do Kaddish, que as pessoas, os homens no Beit HaKnesset vão fazer Kaddish, ela faz do lugar dela no Ezrat HaNashim em silêncio como falando baixo, como fazemos a Midá falando baixo, e assim ela vai estar fazendo o Kaddish junto com os homens, vão estar respondendo amém para o Kaddish dela, mas que somente a mulher faça Kaddish no Ezrat HaNashim e os homens respondam, isso daqui não é o modo correto. Então, duas opções, ou juntar um minyan na casa dela, ou fazer em silêncio no Beit HaKnesset, juntamente com os homens que estão fazendo, e a opção ideal é contratar alguém para fazer o Kaddish pelo ano, de acordo com o tempo que precisem. Halakha Kaf Alef, Mishaelo Yortzat, ולא יכול לומר קדיש, כגון שהיה בדרך, או שלא הגיע לו קדיש, alguém que, por exemplo, ele tem yortzat. A gente falou que o Kaddish é feito no primeiro ano do falecimento, no primeiro ano de luto. Mas sempre que chega o yortzat, sempre que chega o dia do ano que a pessoa faleceu, deve-se fazer Kaddish novamente, uma vez por ano. Aqui temos alguns costumes, Ashkenazim e Sfaradim. O costume Ashkenazi realmente é fazer Kaddish no yortzat, o costume Sfaradi é, a partir de Erev Shabbat, começar a fazer Kaddish até o dia do falecimento. Então, se faleceu na segunda, na terça-feira, na sexta-feira antes começa a fazer Kaddish, Erev Shabbat, e vai até a segunda ou terça-feira, o dia do falecimento. Costume Ashkenazi é fazer o Kaddish somente no próprio dia. Tem costumes Ashkenazim de ser Chazan em Shabbat ou Motzei Shabbat, quem vai ter o yortzat naquela semana, mas aqui temos costumes diferentes, é bom cada um verificar qual é o seu. De qualquer jeito, o que acontece caso a pessoa não possa fazer o yortzat, ele não tem como ir até a sinagoga fazer o yortzat, o que ele faz nessa situação? Yachol Lomar Kaddish betfilat arvit shelachar yortzat. Na tefilá de arvit do dia seguinte, o dia, de acordo com o judaísmo, ele começa à noite, na tefilá de arvit termina de tarde, no fim de Minchá. Então, se a pessoa perdeu, ele não teve como fazer o yortzat no próprio dia, ele ainda pode fazer na noite seguinte o Kaddish, ainda é válido como se ele tivesse feito no próprio dia.